Das redes sociais, amigos e amigas internautas, excelente boa noite, que parece ser dia aqui no Rio de Janeiro, tamanho calor e claridade que nós estamos aqui. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach, economista da Mais Money. Venho trazer para vocês a partir de agora o nosso fechamento do mercado, o fechamento de Bovespa, com as notícias aí relevantes no Brasil e no mundo, que fizeram aí os investidores terem bastante dor de cabeça nesse dia, que foi bastante volátil, causou uma surucuzupa, um movimento danado, mas entre mortos e feridos, espero que você que tenha seguido aí os meus conselhos, as minhas informações da abertura do mercado, nosso bate-papo sagrado aqui matinal, tenha utilizado e se aproveitado do melhor que a Bolsa tem a oferecer, porque teve muitas coisas ali bacanas que eu passei para você, combinado? Mas nesse momento, antes da gente iniciar aqui tudo que nós vamos falar de commodities, como é que elas rodaram no dia de hoje, vamos falar do fechamento das bolsas no mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos, vamos comentar aqui a respeito do nosso mercado interno, como é que rolou, os papéis no dia de hoje e a parte gráfica, para você já começar a montar o seu esquema para o dia de amanhã. E aí sim, amanhã a gente só dá aquela arrematada, aquela azeitada bonita nas informações para que você consiga atingir esse alto nível, buscar um novo patamar financeiro. E óbvio, você querendo isso durante o pregão online, né, diretamente, óbvio, você pode entrar para ser mais um dos investidores mais que ficam aí focados recebendo as informações em tempo real, quando acontecem não só de day trade, swing trade, e até quando tem a possibilidade de a gente montar uma carteirinha bem bacana e interessante. Combinado? Boa noite, meu amor, bem-vindo. Muito feliz de você participar e obrigado pelas informações, está tudo certinho. Boa noite, Dani. Seja bem-vindo aí ao nosso fechamento. Então, galera, sem mais delongas e já agradecendo pela sua participação online e offline, ou seja, aí no playback dos nossos canais aí da Mais Money tudo junto, não só no YouTube, mas também no Facebook e Márcio Lorega no LinkedIn e no Facebook. Galera, show de bola, tem muito conteúdo bacana voltado de renda fixa, temos aí partes de tesouro direto, temos coisas voltadas aí a empoderamento de você empreendedor ou você que pensa em sair de uma dívida para começar a investir, ou você que já investe e quer dar um passo a mais. Não percam as dicas que nós temos muita coisa bacana e ainda tem muita coisa legal para rolar ao longo desse ano, beleza? Vão ter novidades, vocês vão sabendo aí ao longo do curso desse fluxo bacana. Boa noite, Renate, o meu garoto, grande abraço para você aí, bem-vindo ao nosso fechamento, campeão. Então, galera, agora iniciando o nosso bate-papo mesmo, vamos diretamente para os números, porque eles não mentem. E, pessoal, tivemos aí o nosso índice futuro fechando com 0,15 de baixa aos 91.699,05 pontos, com volume praticamente, vamos arredondar aí, de 15 bi, foi 14,99 bilhões de reais, volume forte, que vem sendo a tônica aí já desse início de ano. Se a bolsa continuar assim, vou te falar que vai ser um ano de giro muito forte. Vamos ver se sustenta essa onda, principalmente depois quando a gente cortar essa uma horazinha a mais que a gente tem aí de pregão. Mas está sendo um volume muito bom, um volume bem forte, pode ajudar bastante a gente aí. Agora, com relação aquilo que eu comento para vocês, a volatilidade cantou forte no dia de hoje, mais um dia assim. Não tivemos novidades durante o pregão a respeito de China e Estados Unidos, não tivemos novidade a respeito da Previdência, só mesmo aquelas informações que eu passei para vocês, das idades mínimas ali para entrar, mas ainda assim tem muita coisa desencontrada, isso está causando um pouco de rebuliço no mercado. Paulo Guedes hoje na posse do novo CEO, que não tem que zumba, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Até o presidente do Banco do Brasil falou que vai sim fazer alguns desinvestimentos, mas não detalhou, e o Banco do Brasil nisso ficou com 0,65 de queda, aguardando cenas dos próximos capítulos. Com relação à Embraer, somente aí a questão de que houve informações diretamente de lá do governo, mesmo falando que não estão pensando em desmontar o que já foi feito, ou seja, joint venture. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele disse que não vai interromper essa negociação desse acordo de fusão, só estão querendo mais detalhes do acordo. E aí a Embraer deu aquela respirada que o negócio estava meio complicado.
com relação à Petrobras, o que surgiu de notícia durante o pregão e que foi um mega salseiro, foi as informações que foram vinculadas aí, veiculadas ao valor econômico, dizendo que a Petrobras, pela cessão onerosa, o que aí fazendo uma conversão para a quantidade de ações dela no mercado, dá mais ou menos R$4 por ação, pela taxa de câmbio atual. E aí o mercado olhou e falou, opa, é a corrida ao pote de ouro, vimos a loucura, vimos o sangue nos olhos de quem gosta aí de operar Petrobras, o papel em 15 minutos disparou R$1 e depois diminuiu, e aí é papo para a gente conversar na análise técnica e da formação gráfica que foi gerada para ela no dia de hoje. Voltando agora com relação, depois a gente dar essa geralzinha aí, resumida do que foi mais relevante que ocorreu, ou seja, nada gigante lá fora, mais do mesmo e muito foco em algumas notícias pontuais por aqui. Amanhã sim, a gente deve ter detalhes relativos ao encontro entre a delegação que foi jogada lá para a China, né, dos Estados Unidos, e ver se realmente vai sair esse negócio, se vai ser bom para todo mundo, esse acordo que está todo mundo nessa expectativa, vendo se vai ser um negócio legal ou não, ou se vai todo mundo entrar em recessão e lasca o cano todo entre China e Estados Unidos e todo mundo desce a ladeira. Vamos ver. A princípio tem boas expectativas. É falar perspectivas, são boas expectativas com relação tanto da parte de Trump quanto da parte de Xi Jinping, até que prove o contrário. A gente sabe que Trump é meio um parafuso a menos, ele pode reverter isso da noite para o dia, então fica-se esse cenário aí mais tenso. Com relação a Vale, o ativo que estava indo bem pra caramba no dia de hoje, acabou perdendo força aí, foi fechar em queda, mesmo com a questão do minério subindo, como a gente teve um cenário um pouco mais conturbado com relação aos mercados asiáticos, principalmente o mercado chinês, que fechou Xangai positivo, 0,72, e China a 50, ligeiramente em queda. O minério não acabou trazendo tanta força quanto se esperava. No início sim do pregão, mas depois acabou recuando. E se você estava comprado, tem que ficar com as barbas de molho para evitar perdas maiores. A gente vai comentar também na parte gráfica daqui a pouco, mais próximo do nosso fechamento do mercado, beleza? Agora, falando aí como é que estão, literalmente, aí, os mercados internacionais, os que já fecharam, os que estão rodando. Boa noite, Diego, bem-vindo. A gente teve aí o Dow 30, está rodando nesse momento, ainda está rolando um pregão por lá. Dow 30, 0,63 de alta, o S&P 500, 0,82 de alta, Nasdaq 1,38 de alta. O pessoal olhando aí com bons olhos essa possibilidade de acordo, vamos ver, entre Estados Unidos e China. A princípio os negócios estão bem por lá e também as coisas melhoraram muito por causa do dado que saiu relevante, o PMI industrial, praticamente não manufaturados, ISM, que é um índice voltado à questão de produção do mercado, de lá, da parte industrial. A gente viu o índice cair acima do que se esperava, em comparação ao período anterior, que se esperava 60,7, e a estimativa era que viesse 59,6, veio 57,6, e isso aí deixou bem claro o sinal de que os Estados Unidos precisa também se arranjar nesse acordo com a China, porque eles não estão tão bem assim. Só que olharam pelo lado positivo do negócio, sendo que um dado negativo relativo à economia norte-americana é mais um impulso, mais uma ferramenta para que a gente tenha aí um não aumento de taxa de juros norte-americana. E isso aí foi bom para os mercados de ações de lá, e aí por isso a gente viu os mercados rodando bem. Com relação à Europa, o DAX da Alemanha aí 0,18 de queda, fechou na sua uma quedinha razoável, nada muito gigante. FTSE 100 na Inglaterra 0,39 de baixa, CAC 40 da França 0,38% e o Eurostoxx, esse conglomerado média aí das bolsas europeias, que pegam os 50 maiores ações de lá, fechou com queda de 0,27%. S&P 500 VIX, nesse momento índice do medo, rolando negativo, revertendo aquele cenário que estava de alta de manhã, 1,45 de baixa, 21,06, perdendo força, demonstrando aí esse potencial bacana que está os mercados norte-americanos, até com, digamos, uma estimativa positiva de que saia realmente um acordo e seja bom
né, para não só eles, mas para o mundo também, né, o que a gente espera aqui. Agora, falando diretamente das commodities, o que nós tivemos de commodities, e falando de dólar, a gente teve aí dólar fechando a 0,53 de alta, a 3,7343, próximo da máxima do dia, que foi 3,7350, e a mínima bem distante, 3,6907, ou seja, a gente viu o dólar dando uma puxada, olho em questão de Suzano poder ter algum tipo de repique hoje, que ela teve os preços aí reajustados, jogados para baixo pelo Itaú, apanhando, preferindo Klabin, o papel sofreu, apanhou, tomou, foi uma das maiores quedas aí do nosso índice no dia de hoje, só perdeu aí na questão de maiores quedas para a Eletrobras ordinária, e com a questão de possível alta de dólar, esse cenário de recuperação, a gente fica com as barbas de molho, acompanhando para ver realmente o que pode acontecer com esse papel. Vamos ver, vamos analisar graficamente ele também. Com relação ao petróleo, WTI 48 dólares 58 centavos, 1,29 de alta, referência nos Estados Unidos, e o Brent, referência na Inglaterra, operando a 0,63 de alta aos 57,42. Nada disso foi mais relevante do que a questão da sessão onerosa, que fez a Petrobras dar aquela estourada com as notícias aí que não são confirmadas. E ele deu um pancadão e depois veio perder força, mas ainda assim fechou numa alta boa até pro dia de hoje, que foi muito volátil. Entrando aqui em outro campo, hoje que nós começamos a vigorar com a nova carteira do Ibov, essa nova carteira que entra BRDT, ou seja, BR Distribuidora está dentro, e que sai Fibria, que vai fundir aí com a ação da Suzano, então já antecipou, já saiu fora, e a Copel meia dúzia também, que saiu fora, a gente saiu aí, foi agora para 65 ações, anote aí, essa é a nossa composição total de ativos que pertencem à carteira do Ibovespa, são 65 de 62 empresas, porque a gente tem algumas que tem tanto a ordinária quanto a preferencial dentro da carteira, como é o caso da Petrobras. E os pesos delas, novos, ficaram dessa maneira aí no top 5 das que tem maior peso, ou seja, que influenciam mais para uma alta ou para uma queda no nosso índice. Primeiro lugar, para ela, desbancando a Vale, a gente tem Itaú com 10,81% de peso no índice. Segundo lugar, a Vale com 10,774%, seja bem próximo aí, Itaú e Vale. Por isso, quando você vê uma movimentação muito forte para esses ativos, o Bovespa acaba também tendendo um pouco mais para o viés delas. E se você tiver as duas subindo forte, você tem uma tendência muito grande, só porque elas duas são 20% da composição toda de 65 ativos, só para você ter uma ideia. Em terceiro lugar, Bradesco 8,57%. Quarto lugar, Petrobras aí, preferencial 7,20,8%. E Petrobras ordinária com 5,015%. Então, a gente tem aí o Petrobras preferencial e ordinária compondo. Só para vocês terem uma ideia, a Vale perdeu uma boa parte aí nessa questão dessa nova composição. Ela saiu de 12,88% da composição anterior para 10,774%. E o Itaú cresceu um pouco, saiu de 10,44% para 10,80%. E aí, efeito comparativo com o Petrobras saiu de 6,44 para 7,20 no índice. Então, Vale que mais sofreu, que tomou uma chinelada aí, perdeu 2% praticamente aí de participação no índice e foi distribuído em vários papéis, mas quem se beneficiou bastante foi o Petrobras PN aí, que deu uma puxadinha legal de quase 2,5% de peso no índice Bovespa. Isso é um dado bacana para você acompanhar e você saber quais são as que têm maior peso e que podem influenciar o mercado. Agora, entrando no campo das análises, no campo de suportes, de resistências e potenciais, o que pode acontecer com o nosso Ibov. Márcio, diz para mim, pelo amor de Deus, o que será do nosso Ibovespa para amanhã? Quais são as projeções? O que pode acontecer com ele? Eu digo para você agora, o Ibovespa se manteve no mesmo patamar, vamos botar assim, de sexta-feira, porque ele chegou a flertar com potencial alta se ele conseguisse realmente romper a região de 92.700, chegou a 92,5, não teve fôlego, desceu, foi para 91.200, aí começou a demonstrar um potencial maior de tendência de baixa para amanhã. Boa noite, Cristiano.
E sendo que também não se confirmou e foi fechar em 91.700, no meio do caminho, né, praticamente, aí, só que com um viés um pouco mais para baixo. Lembrando que sexta-feira a gente ficou numa mixariazinha para cima também de 0,30%, o que não significou muita coisa, e hoje a gente devolve um pouco disso. Então, Márcio, a gente mantém esse cenário aí de indefinição, sim. O cenário está indefinido, só que com essa figurazinha hoje negativa, creio que amanhã a gente tem uma definição mais clara. Das duas, uma. Ou a gente rompe os 92.700 e engata uma potência de alta, porque uma figurazinha negativa, como se fosse uma respirada depois de tantas altas e altas fortes recentes, para ganhar fôlego para mais altas pesadas, para buscar 95 mil, ou o início de uma tendência de curtíssimo prazo de baixa que pode fazer o nosso Ibovespa voltar pelo menos à região de 88.700, 87.500, 87.700. Tá? Óbvio, tem antes aí o suporte na região de 91, se perdido vai para 90, se perdido 89,5, 88.800, onde está a média de 8, e depois 87.700, onde está a média de 20. Então, só para você ficar antenado com o que pode realmente acontecer. Então, vejo que amanhã, com, digamos aí, essa apresentação de proposta que está meio que prometida do Paulo Guedes para amanhã, explicando um pouco mais das ideias da reforma da Previdência e também aí definições com relação a vai ter acordo ou não, vai ou não vai, assina ou não assina, vai rolar, vai ser bom ou não vai ser bom, ou não permanece mesmo, salseiro não resolve nada. Entre China e Estados Unidos, isso também vai mexer bastante com o humor. A gente deve, se não acordar com uma informação ou um dado definitivo, vamos ter volatilidade até a definição desse cenário. E pode ser uma definição explosiva, que promova um grande impulsionamento da alta do mercado ou um início aí de uma tendência mais voltada para baixo. Boa noite, Júlio, bem-vindo aí ao nosso fechamento. Então, para ficar com bastante atenção, bem no detalhe, acompanhando o que a gente tem para amanhã, que pode definir o rumo da semana com relativo ao nosso Ibovespa aí amanhã, beleza? Então, foco no lance, porque amanhã é um dia bem relevante. Então, a gente não tem nenhum dado para amanhã norte-americano para sair, para causar alguma mudança de cenário, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. É foco mesmo nessa questão de guerra comercial, se vai rolar o acordo por lá ou não. E também maiores informações a respeito dessa questão aí do dado que foi divulgado de capitalização, que a União vai pagar a Petrobras, se vai ser ou não, se vai ser a mais, se vai ser a menos, tudo isso tem de ser dissecado, e além da questão da reforma da Previdência, beleza? Falando agora de outros ativos, maiores altas, baixas, maiores volumes e mais negociadas no dia de hoje. Vamos falar dos maiores volumes primeiro. Petrobras aí liderou com 3 bilhões e 67 milhões de reais, o maior volume disparado do mercado hoje, muito em parte da notícia que eu já falei com vocês aí, que foi veiculada, da questão da cessão onerosa. O volume cantou forte para ela hoje. Vale 3, Vale Ordinária, fechou numa queda, reverteu a alta boa que a gente tinha aí. Foi com 1 bi 100 de volume também, um volumezinho bom para ela. E Bradesco fechando top 3 aí, BBDC 4, 40,94, 1,18 de alta para o Bradescão. Mais negociadas top 3, Petrobras aí, PN, 94.551 negócios. Foi muito negócio para ela hoje, quase chegando na região dos 100 mil negócios. Vale 3, 41.325 e Semig 33.380. Semig numa queda, 13,45, mas figurou entre os top 3 aí de mais negociadas. É um bom ativo para a gente comentar. Então já temos aí Suzano, temos Petrobras, temos Vale, temos Semig para bater papo, na questão aí da análise técnica, da parte gráfica para ela já. Maiores altas, o top 5 das maiores altas do dia de hoje, a gente teve TIM Participações 12,37, 3,25 de alta, Lojas Americanas 19,98, 3,25 de alta, Lojas Americanas aí, mais uma vez brigando para ver se passa essa região de R$20, 20,15 principalmente, e vamos ver se ela consegue engatar para alçar os voos aí que se espera desse papel, pelo menos para ver se ele chega nos 20,70 novamente, e depois possa trilhar aí um rumozinho bacana, rumo a 21,50, quem sabe, quebrando aí uma resistência semanal, que seria bem interessante. Se não, a gente já viu esse ativo de 20 voltar para 19 num sopro. Com relação aí à continuidade no top 5, Petrobras Ordinária 28,40, 3,23 de alta, Embraer 21,23, que eu comentei,
as notícias relativas a ela, 2,06 de alta, e Santander, R$ 47,99, 1,67 de alta para Santander. Maiores baixas aí, top 5, Eletrobras ordinária, R$ 29,00, 5%, 5,01 de queda para a Eletrobras ordinária. Suzano, R$ 35,85, 4,57 de queda para ela. B2W, 40,14, 4,42 de baixa para o ativo. Gol, 23,90, 4,40 de queda. E Elet 6, 32,50, 4,29 de baixa. Foram as 5 maiores quedas do dia de hoje. Agora vamos dar aquela dissecada. Primeiro, começando por Petrobras. Petrobras que foi e depois não foi. E mesmo assim fechou em alta, mas esse não foi, deixou um pavio alto, grande pra caramba para ela, que pode gerar aí uma potencial venda para esse papel, que começaria aí principalmente na perda dessa região de R$ 24,99, R$ 24,95, e poderia levar o ativo, principalmente se perde a região de R$ 24,50 para R$ 23,90, tá? Sem choro nem vela de cara. E aí ainda não temos a média de 8 cortando a média de 20 de baixo para cima, que inclinaria uma nova tendência se formando, a tendência de alta, e é alta de curto prazo. Ainda temos tendência baixista, num prazo mais longo também, né? Não vamos aqui largar de mão que a gente pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões de alta em 8, então não tem como falar que a gente teve uma alta no curtíssimo prazo, mas uma coisa mais esticada, no cenário um pouco mais alongado, a gente ainda tem a tendência baixista tentando exercer uma pressão. E essa região aí de 25,90, boa noite, Eusébio Bernardes. Essa região de 25,92 que se formou era próxima de uma resistência na região de 26,30, que era relevante, 26,30, 26,50, a gente não chegou lá, mas se desencadear uma queda, são esses pontos que eu passei. E óbvio, a gente ganhou em pressão, indo para cima de 25,30 novamente, é fôlego para 25,50, voltar para 25,90 novamente, podendo chegar a 23,30, 23,50. Então, são esses os dados, essas informações, somente uma atenção realmente com a questão das médias que ainda não romperam, e as médias estão bem distantes. Tá a média de 20 em 23,27, a média de 8 em 23,18. Você vê que está bem próximo do corte, pode ser que amanhã aconteça, mas dependendo, se tiver um cenário de baixa relevante para o papel, pode acontecer de não ocorrer realmente esse corte, que está meio que previsto para amanhã, para indicar realmente uma confirmação de uma tendência de alta. Beleza? Falando agora de Vale 3, Vale Ordinária, o ativo aí brigou, se esforçou, abriu, chegou a dar uma estourada boa da boiada. Boa noite, Bruno. A gente viu aí chegar a 53,65 na máxima do dia de hoje, ela abriu a 52,87, fez gap, tudo lindinho, tudo bonito, e deu uma pancadinha boa para cima, mas ao longo do pregão, a volatilidade, o cenário meio zonzo com relação a essa China e Estados Unidos, fez aí com que o papel perdesse força, ele perdeu mesmo, e foi fechar negativo, 0,54 de baixa aos 51,91, dando uma impressão de que pode recuar até a média de R$ 251. E aí também onde está muito próximo a média de 20, a média de 8, média de 20 em 50,88, média de 8 em 50,75. Então, também não cortou a média de 8 com a de 20, de baixo para cima. Então, a gente ainda tem aí um cenáriozinho mais voltado para quedas e pode recuar para 51. Se a gente ganhar fôlego desse papel, recuperar a pressão, passar de 53,50, buscar ali 53,20 novamente e depois ali conseguir romper essa barreira de 53,65, 53,80, a gente pode engatar assim rumo a maiores altas de 55,68, pode chegar a 56,30 também, beleza? Falando agora de outro ativo, vamos falar de Suzano SUZB3, o ativo hoje com essa questão aí que eu comentei mais cedo no nosso fechamento, foi para baixo, buscou suporte, e o suporte ali próximo, não foi cravadinho, mas era 35,65, 35,70 essa região, ela fechou praticamente na mínima em 35,85, e aí, Márcio, vai desandar? Vai fazer o papel descer a ladeira? Ainda não está
100% garantida. A gente precisa perder pelo menos 35,50, que aí o ativo engrossa feio para buscar 34,30 e até mesmo no pior cenário 33,70, que é o último fundão. Agora, se ele conseguir aguentar o tranco, né, aguentar a pressão até 35,50, 35,70, pode, principalmente se o dólar der uma ajudada, se o dólar der uma subida, o que seria contrário até ao nosso Ibovespa nas condições normais de temperatura e pressão, né, a gente poderia ter uma recuperação desse ativo primeiro para 36,70 e depois ele pode voltar para 37,50, onde está a média de 20, 37,50, 37,70 até onde está a média de 20 também. Então temos esse potencial de recuperação acima dessa região aí, vamos botar de 36,30, 36,70 e depois essa faixa de 37,50 aí é um papelzinho para se olhar com carinho. E também para baixo eu já passei os pontos, você já anotou? Se não anotou, assista o playback e pega esses detalhezinhos que eu passei para você. Com relação a CEMIG, o ativo deu uma desandada boa, abriu a 13,86, chegou a 14,05, negou fogo e veio descendo a ladeira até 13,17 na mínima, muito próximo da média de 20. Ele que perfurou até a média de 8, que estava em 13,70 no dia de hoje. Chegou muito próximo, a média de 20 está em 13,04. A gente foi para a mínima 13,17, recuperou um pouquinho de fôlego, foi fechar em 13,45 e assim terminamos a nossa brincadeira do dia de hoje. Agora, o ativo está no momento que precisa definir a vida dele, se vai perder a média de 20 em 13,05 e vai chamar uma queda para R$ 12,70 e depois R$ 12,50, ou se ele recupera novamente, passa desses 13,67, 13,70 e engata a pressão para 14, depois até os 14,50, 14,60, que foi o último pico recente do ativo da CEMIG, beleza? Vamos passar aqui um outro ativo bacana, interessante, que foi a Gol. A Gol no dia de hoje, o papel abriu a 24,76, fez a máxima em 25,15, teve uma boa volatilidadezinha ao longo do dia, mas acabou descendo a ladeira, não aguentou uma pressão mais voltada para a queda e praticamente os últimos 15 minutos fizeram o papel descer de 24,26 para 23,85 e fechar em 23,90. No mais, a gente viu aí o papel brigando para tentar se sustentar, pelo menos ali na região de 24,50, não conseguiu. Se amanhã fizer esse mesmo movimento, ganhar uma pressão, tentar brigar para 24,50 e não conseguir, tendência de mais queda, ou se já abrir abaixo disso aí e voltar a parte, a margem ali é um suporte na região de R$ 23,20, R$ 23,15, pode chamar um potencial de compra de recuperação, que é onde está a média de 20. Média de 8 está em 24,84, então a gente tem aí essa banda até ela definir o próximo passo relativo a Gol. Beleza, pessoal? Eram essas aí as informações para trazer para você ficar antenado, você anotar, assim como você deve ter feito aí na abertura, fez o comparativo, viu aí os papéis, viu os bate-papos que nós tivemos com o Vale, que a gente teve com o Gol. A gente comentou, se não me engano, até mesmo de outros ativos aí, se não me engano, eu trouxe até B2W para comentar um pouco a respeito do ativo. Se eu não me cobrem amanhã na abertura eu falo para vocês, mas são papéis que a gente tem literalmente monitorado, e visto com os potenciais. Foi a Uzi Minas também, o ativo que eu comentei. O ativo ele não conseguiu realmente romper a barreira de 10,37, não conseguiu, e foi fechar 10,13, figurazinha de indefinição, mas com viés que se realmente confirmar mais baixista, se perder os R$10 aí, a gente pode engatar para as quedas mesmo, que eu passei os pontos para vocês ali na abertura, ok? Então, muita gratidão pela sua participação, nos vemos amanhã na abertura do mercado. De manhã vamos estar aí já no estúdio móvel, nós estaremos firmes e fortes para trazer aí esse fechamento, essa abertura e depois o fechamento também, que pode ser até no estúdio móvel. Vamos ver como as coisas vão rodar ao longo do dia de amanhã. Temos muitas coisas boas aí. Grandíssimo abraço para vocês, uma excelente noite, já se preparem, aquele repouso tranquilo, que amanhã o dia promete, galera. Beleza? Mais uma vez agradeço a participação de todos e nos vemos até amanhã. Tchau!